A Terra é um lugar incrível. Nas últimas bilhões de anos, ela foi atacada por asteroides, colidiu com outros planetas e até mesmo congelou várias vezes. Mas, apesar de todos os desafios que enfrentou, a Terra sobreviveu. E não foi apenas por sorte. A Terra é um planeta resiliente, com uma história fascinante. Hoje, vamos fazer um rápido passeio por essa história. Já segue o canal e deixa seu like. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, uma grande nuvem de gás e poeira interestelar começou a se contrair. À medida que a nuvem se comprimia, ela girava cada vez mais rápido. No centro da nuvem, a pressão e a temperatura aumentaram tanto que o hidrogênio começou a se fundir em hélio. Assim nasceu o nosso Sol. As partículas de gás e poeira que orbitavam o Sol começaram a se juntar, formando pequenos grãos. Esses grãos colidiram entre si, formando torrões maiores e maiores. Com o tempo, esses torrões se tornaram os planetas e luas do nosso sistema solar. Os planetas rochosos, como a Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, se formaram na região mais interna do sistema solar, onde a temperatura era mais alta. Os planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram na região mais externa, onde a temperatura era mais baixa. A Terra primitiva era um lugar muito diferente do que é hoje. Ela era muito quente e vulcânica, e sua atmosfera era composta principalmente de gases tóxicos. Com o tempo, a Terra esfriou e sua atmosfera se tornou mais parecida com a de hoje. A Lua também se formou na época da formação da Terra. Uma colisão entre a Terra e outro planeta do tamanho de Marte arremessou pedaços de matéria ao redor da Terra. A gravidade então uniu esses pedaços de matéria, formando a Lua. 3,8 bilhões de anos atrás. Neste mundo antigo e escaldante, não existiam oceanos. Toda a água se encontrava na forma de vapor. No entanto, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, nosso planeta resfriou bastante para que a água se condensasse e se transformasse em estado líquido. O primeiro oceano primordial cobriu este jovem globo, transformando-o em um mundo dominado pela água. A presença de H2O é fundamental na formação de organismos vivos. Assim, cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, a vida surgiu na Terra graças à abundância de água. Os primeiros seres vivos eram minúsculos organismos. No entanto, quase 1 bilhão de anos depois desse evento, alguns desses seres alteraram drasticamente o curso da história do planeta. 3,3 bilhões de anos atrás. A Terra não manteve sua condição de um globo coberto de água por um longo período. Rapidamente, os primeiros pedaços de terra emergiram das águas antigas. A comunidade científica os denomina crátons. À medida que mais extensões de terra emergiam do oceano, o primeiro supercontinente surgiu na face do planeta. Valbara não correspondia exatamente à definição de um supercontinente, sendo relativamente pequeno. Os especialistas acreditam que ele era até menor do que o continente australiano. 2,4 bilhões de anos. As cianobactérias passaram por uma evolução que as transformou nos pioneiros da fotossíntese em nosso planeta. Finalmente, surgiram os primeiros produtores de oxigênio, contribuindo para tornar a atmosfera da Terra mais acolhedora. Mas a história está longe de terminar, pessoal. Brincadeiras à parte, ainda enfrentamos desafios significativos. Devido à abundância de oxigênio resultante, a atmosfera terrestre apresentava níveis consideravelmente reduzidos de dióxido de carbono. Isso teve como consequência o resfriamento do planeta. A Terra experimentou sua primeira era glacial, congelando uma grande parte de seu jovem território. 1,1 bilhão de anos atrás. À medida que a composição da atmosfera terrestre passava por transformações, os continentes também experimentavam deslocamentos. Eles se afastavam e se agrupavam em um supercontinente subsequente conhecido como Rodinia, que pode ter sido o maior já registrado em nosso planeta. Quanto à vida, ela gradualmente se tornava mais complexa. No entanto, ocorreu um evento crucial quando Rodinia se fragmentou e deu lugar a um novo supercontinente chamado Pannotia. Isso ocorreu aproximadamente entre 500 e 485 milhões de anos atrás e marcou o início de uma explosão de formas de vida diversas, conhecida como a Explosão Cambriana. Os seres vivos que evoluíram nesse período desenvolveram estruturas corpóreas rígidas, como conchas e espinhos. Os trilobitas, com sua aparência peculiar, destacaram-se como os mais famosos dessa época. 440 milhões de anos atrás.
O clima sofreu uma mudança súbita e inesperada, enquanto a temperatura do oceano passou por uma alteração drástica. Isso marcou o início do primeiro episódio de extinção em massa na história da Terra, conhecido como a extinção Ordoviciano-Siluriano. Como resultado desse evento catastrófico, a maior parte da vida que estava se espalhando pelo nosso planeta desapareceu. Muitas dessas formas de vida desempenharam um papel fundamental na formação dos ecossistemas que hoje conhecemos na Terra. Em algum ponto entre 420 e 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores brotaram do solo terrestre, ao mesmo tempo em que os primeiros animais também colonizaram a Terra. Há 250 milhões de anos, a Terra estava envolta pelo nosso último e vasto supercontinente, Pangeia. Infelizmente, foi nessa mesma época que nosso planeta experimentou o maior evento de extinção em massa registrado em nossa história, a Grande Morte. Uma quantidade imensa de gases de efeito estufa e aquecimento global acelerado causou a extinção de aproximadamente 90% de todas as espécies terrestres. No entanto, essa extinção em massa ajudou a pavimentar o caminho para a evolução da próxima geração de animais. Há cerca de 240 a 230 milhões de anos, surgiram os primeiros dinossauros. Nos 150 milhões de anos seguintes, essas criaturas dominaram a Terra. Se você estivesse presente naquela época, teria a oportunidade de presenciar o gigantesco argentinossauro, que é considerado o maior animal terrestre de todos os tempos. Ou talvez você tivesse que se preocupar com um dos maiores predadores que já habitaram nosso planeta, o T-Rex. Além disso, você teria sido espectador da separação da Pangeia, que resultou na formação dos continentes que conhecemos hoje. Agora, você provavelmente já consegue antecipar o desdobramento dessa narrativa. 66 milhões de anos atrás, um corpo celeste impactou a Terra, precisamente na região que corresponde ao atual México, e liberou uma grande quantidade de fragmentos na atmosfera que obstruiu a luz solar. Esse evento desencadeou alterações climáticas catastróficas que resultaram na extinção dos dinossauros. Na subsequente fase de surgimento de novas espécies, os mamíferos se tornaram mais prevalentes. 6 milhões de anos atrás. Cerca de 6 milhões de anos atrás, os primeiros seres humanos conhecidos deram os primeiros passos neste mundo, sendo denominados de Sahelanthropus. Nessa época, é provável que ainda se locomovessem de 4 patas. 4 milhões de anos atrás, nossos antepassados começaram a adotar a postura ereta, e aproximadamente 1 milhão de anos depois, desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas, que foram usadas para manipulação de objetos. Há cerca de 800 mil anos atrás, ocorreu um avanço significativo. Esses primeiros humanos aprenderam a dominar o fogo, o que lhes permitiu cozinhar alimentos e se aquecer. A evolução de seus cérebros acelerou consideravelmente nessa fase, levando a um aprendizado mais eficaz sobre como interagir com outros indivíduos e com o ambiente ao seu redor. No entanto, entre 40 mil e 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas, exceto o Homo sapiens, foram extintas. Há cerca de 10 mil anos, testemunhamos o surgimento dos primeiros agricultores, que abandonaram a vida nômade para se estabelecerem em um só lugar e desenvolver raízes. Avançando cerca de 250 anos no tempo, ocorreu a Revolução Industrial, marcando um período de grandes avanços tecnológicos, transformações socioeconômicas e culturais. As sociedades, anteriormente baseadas na agricultura e no meio rural, se industrializaram e urbanizaram. A população humana continuou a crescer, atingindo 1 bilhão em 1804, 2 bilhões em 1927. Desde a década de 1960, a taxa de crescimento populacional global aumentou rapidamente, chegando a mais de 8 bilhões de pessoas atualmente. Contudo, agora enfrentamos uma nova ameaça à existência humana e à diversidade da vida na Terra: as mudanças climáticas. O aquecimento global está causando aumento nas temperaturas e no nível do mar em todo o mundo, enquanto a biodiversidade está em declínio. Se não houver mudanças significativas, podemos estar à beira de outro evento de extinção em massa. Essa é a história que se desenrola diante de nós.